Então, eu trouxe um dos Upanishads que não está incluso naqueles 10 Upanishads que são considerados os mais importantes e que foram comentados pelo Shankaracharya. Então, existem alguns outros que são também considerados Upanishads relevantes, além desses 10 mais conhecidos que nós já estudamos em reuniões anteriores, e um deles é esse Maitri Upanishad, que é um Upanishad que é um pouco menos estudado, mas que ele tem uma característica interessante, porque ele fala da natureza da nossa alma e de como nós podemos nos aproximar daquilo que é o, a, a nossa bênção maior, a nossa natureza superior. Então, esse Upanishad, assim como outros Upanishads, eh, tem uma estrutura de pergunta e respostas, né? Aliás, uma das interpretações do nome Upanishad é, é sentar, ou seja, é o discípulo que senta aos pés do mestre para receber não só instrução, mas principalmente inspiração, né? Como eu já comentei em outras oportunidades, a função do verdadeiro mestre não é ensinar, não é, no sentido de não é transmitir conhecimento, mas despertar a intuição, despertar o deslumbramento e a capacidade do discípulo, do aprendiz, de descobrir as realidades maiores da existência através da reflexão, através de uma investigação conjunta. Então, esse estilo de perguntas e respostas não é uma troca como existe nas escolas convencionais do Ocidente, em que o professor ele está apenas transmitindo as suas ideias, aquilo que ele estudou anteriormente, né? Na Índia, o, o guru, o verdadeiro guru, ele é um sábio, né? É uma pessoa que já experimentou essas realidades mais profundas da existência e ele procura, então, fazer com que o discípulo se aproxime, através dessa investigação, desse compartilhamento, dessas verdades maiores, né? Mas o trabalho é sempre feito pelo discípulo. Então, todos nós aqui podemos nos considerarmos discípulos. Eu lembro que a Radha Burnier, comentando Luz no Caminho, uma vez ela disse que essa condição de discípulo estava associada àquele ser, àquela alma que está pronta para o aprendizado. Isso é que o torna um discípulo, ou seja, é essa prontidão para receber a inspiração, essa disposição de ouvir. Vocês reparam que, muitas vezes, nós estamos diante de sabedorias muito profundas, seja através de pessoas que já experimentaram na vida essas realidades mais profundas, ou através de leituras, ou mesmo através de reflexões. Se a pessoa estiver fechada dentro das suas ideias, dos seus conceitos e também dos seus preconceitos, essas verdades maiores nunca serão absorvidas, né? Por isso que na Índia existe toda uma tradição que eu pude perceber pelo contato que eu tive, né, nessas viagens, essas múltiplas viagens que eu fiz para a Índia, que os maiores mestres, eles não aceitam qualquer um como discípulo.
o discípulo, o aprendiz, ele tem que se mostrar como merecedor das bênçãos, merecedor dos ensinamentos e das verdades que foram vivenciadas pelo mestre e que estão sendo compartilhadas. Que os mestres pensam o seguinte: o meu tempo é muito limitado, então eu não posso gastar a minha energia, o meu tempo, para ensinar pessoas que não estão prontas, que não vão usufruir dessa sabedoria da melhor maneira, ou talvez nem consigam mudar a sua vida, porque ainda estão numa fase de encantamento com o mundo dos sentidos, de encantamento com o mundo dos prazeres. Então, essa condição de discípulo, de aprendiz, é muito importante na tradição hinduísta e na Índia, de forma geral. Então, vocês veem que vários dos Upanishads têm esse formato de um grande ser, que é um sábio, que se oferece como um canal para instruir aquele que está desejoso, que está querendo ascender na senda espiritual, querendo conhecer as verdades maiores, querendo conhecer essa teosofia, essa Brahma Vidya, essa sabedoria de Brahman. Então, nesse Upanishad, que é o Maitreya Upanishad, existe um diálogo entre um rei, que é o rei Brihadrata, e o sábio, um sábio que é o filho de Sakyaya, desculpe, Sakyayana. E o Sakayana é uma pessoa que aprendeu muito e transmitiu para o seu filho muita coisa. Então, esse filho de Sakayana é considerado assim uma pessoa que teve acesso a essa sabedoria de Brahma. E é uma sabedoria muito antiga que, que lhe foi passada pelo sábio Maitri. Por isso que o nome do Upanishad é Maitri Upanishad. Maitri seria o sábio que deu origem a essa tradição que está expressa nesse Upanishad. Maitri também é conhecido como Maitreya. Maitreya já é o nome mais popular no meio teosófico, né? Ou filho de Mitra, né? Que tem também toda uma mitologia em torno do nome Mitra. Mas o que importa é que existe uma tradição viva, né, que Blavatsky sempre difundiu e teve o testemunho nos seus escritos, na Doutrina Secreta, e Sem Véu, etc., né? Essa sabedoria que ela chama de teosofia, ou Brahmavidya, que é uma sabedoria muito antiga, mas que pode ser aproximada, pode ser estudada e especialmente vivenciada por aqueles que levam uma vida pura, que estão no caminho da ciência espiritual. Então, na Índia é muito claro isso. Aquele que não está na ciência espiritual, que, de certa maneira, não se despojou das suas fraquezas, dos seus vícios, dos maus hábitos, dos maus pensamentos, da vida de paixões, de desejos, ele não é capaz nem de meditar, nem de aprender. Então, essa é uma condição muito comum na Índia, esse filtro, que somente aqueles que estão preparados é que se fazem merecedores de ter acesso a essa sabedoria, especialmente essa sabedoria que vem de fontes mais puras dos grandes mestres. Então, esse diálogo que é descrito no Maitreya Upanishad, ele ocorreu em tempos assim muito antigos, em tempos imemoriais, né? E
ele é composto de 7 partes, né, 7 lições também, como são chamados esses 7 capítulos. E existe um vínculo com o Yajurveda. Cada Upanishad geralmente tem um vínculo com um dos 4 Upanishads. No caso, esse tem uma relação com o Yajurveda. E é interessante que o comentário sobre esse Upanishad, ele comenta que nos Vedas existem existe muita informação sobre os rituais, sobre os ritos, os cânticos e toda um uma série de práticas que seriam práticas preparatórias para aquele que deseja ingressar na ciência espiritual. O que está implícito nisso? Que as pessoas comuns, pelo fato de estar levando uma vida muito cheia de estímulos, de de desejos, de vontades, né, de medos, elas precisam ter um primeiro contato com a vida espiritual. Então, essa essa receita, vamos dizer assim, de uma vida mais austera, de uma vida em que você aprende determinadas práticas, determinados rituais, determinados cânticos, são uma espécie de preparação. O mantra yoga, por exemplo, é um tipo de yoga muito conhecido na Índia, né? Que o yoga é o mantra yoga, né, utiliza o som, os mantras, que são as palavras sagradas, como um instrumento para fazer com que a pessoa, foque a sua energia, a sua a sua mente naquilo que é mais essencial, em palavras que são transformadoras, palavras divinas, deixando de lado a vida de prazeres, a vida, de busca de satisfações no mundo no mundo mais terreno e material. Então, o que está implícito aí é que existe um processo de purificação que deve ocorrer na vida do buscador da verdade, e a verdade, ela só chega no momento que a pessoa realmente se superou, ela se colocou num patamar que o estudo e o aprofundamento é possível. Então esse rei, Bihadratha, ele sentiu num certo momento da sua vida que era chegado o momento dele deixar de lado o seu reino, né, e poder se dedicar mais à vida espiritual. Então, o que que ele fez? Ele ofereceu para o seu filho, né, o trono, ou seja, ele passou o trono para o seu filho, que assumiu todas as responsabilidades de um rei, e virou um sannyasi, né. Isso é muito comum na Índia, a pessoa abdicar da vida mundana, da profissão, até mesmo da família. Eu, quando a pessoa já atingiu uma certa idade, que a família também não precisa mais dele, a família já tem meios de, de conseguir sobreviver por meios próprios. Então, ele começa a, a se voltar cada vez mais para a vida espiritual. E a vida do sannyasi é a vida de um renunciante. É aquele que deixou de lado a vida de prazeres, entendendo que ele precisa começar a morrer para a vida mundana para poder mergulhar na vida divina. Então, é muito comum esses sábios irem para a floresta. Você viu que até o Buda também teve um momento que ele foi precoce, né? Ele não esperou a idade adulta, ele foi para a floresta quando era jovem ainda. Mas a maioria dos indianos, muitos deles, eles ou vão para a floresta ou se afastam dos, das práticas profissionais e mundanas e se recolhem
uma vida mais ascética, uma vida mais religiosa. Mas no caso desse rei, o rei Brihadrata, ele decidiu ir para a floresta e começou a desenvolver uma série de práticas ascéticas, né? E normalmente eles comem apenas os alimentos que eles encontram na floresta e dormem na floresta, às vezes em caverna, e bebem água do rio. Enfim, é uma vida totalmente voltada para a contemplação, para a meditação e para aquela atitude de entrega, de adoração. É que na Índia eles chamam de Ishvara Pranidhana, que é você entregar, você se auto-entregar para a vida divina, buscando essa integração com a sua consciência maior. Então, diz que esse rei ele ficava durante longos momentos de braços abertos, voltado para o sol, naquela condição de adoração, esperando o momento em que o instrutor se aproximasse e pudesse instruí-lo. Então, ele ficou durante muitos anos, né? Foi assim um número incontável de anos que ele ficou nessa condição de levar uma vida extremamente austera, de adoração e aguardando o momento certo para receber a instrução. Então, ele passou por toda essa fase de prática, né? Porque esse viver na floresta é uma prática, né? É uma ascese que visa a purificação do corpo. Se você ainda está com mesmo que você leve uma vida simples, mas se sua mente ainda está presa no mundo das emoções, presa no mundo dos desejos, ela não é capaz ainda de se aprofundar. Então, esse contato com a vida divina, ela exige um período, vamos dizer assim, de depuração, um período de devoção, de voltar-se para o que é realmente significativo, né? Voltar-se para o sol, voltar-se para os grandes seres, se oferecendo como um canal na Terra, né? E aí, passado todo esse período de ascese, sempre chega um momento que o mestre se apresenta, né? Existe aquela tradição, né, que está no, que é muito falada na Índia, né? Que para cada passo que você dá na direção do mestre, o mestre dá 2 passos na sua direção. Então, nenhum movimento que você faça na direção do divino é desperdiçado. Na verdade, tudo é uma preparação. Essa vida toda que nós levamos aqui é uma preparação para algo maior, para aquele momento em que nós vamos deixar de ser apenas aqueles proprietários desse corpo mundano, limitado, imperfeito, e com todo tipo de limitações para poder se aproximar dessa vida maior, que é a vida divina. E o que se percebe, e é comentado nesse Upanishad, que essa sabedoria divina é o que realmente dá significado à nossa existência. Não existe nada que possa ser mais significativo, mais importante do que nós aproximarmos da nossa verdadeira natureza e superarmos todas as limitações, todas as fraquezas, o pecado e essa vida mesquinha, essa vida só voltada para a satisfação de questões menores, né? Então, a ideia é que as atividades altruístas e não interessadas, né, em resultados acabam sendo
uma ponte para que nós possamos ascender cada vez mais, nós possamos purificar os nossos veículos. Por que o altruísmo é importante? Porque ele permite que nós venhamos a substituir os nossos pensamentos voltados para a satisfação pessoal por pensamentos em que nós estamos interessados no bem comum. É a substituição do egoísmo pelo altruísmo, é a substituição das ações que não levam a nada por serem ações de interesse pessoal para se transformarem em ações benfazejos, ações que podem ajudar o nosso próximo, podem ajudar a natureza, proteger os animais, enfim, cuidar de toda a vida no planeta. E através desse trabalho, desse cuidado regenerativo, né, nós começamos a perceber a diferença entre o mundano e o eterno. E nós passamos gradualmente a perceber o valor que existe nesse voltar-se para a vida espiritual. Uma pessoa que está ainda totalmente imersa na vida de prazeres não consegue entender por que ela deveria parar de continuar a buscar dinheiro, poder e prazeres. Para ela, a vida é isso, né? É por isso que essa parada, que na Índia é muito comum, né? Esse momento que você diz, poxa, eu já fiz muita coisa nessa vida, já busquei muito poder, muitas riquezas, já cuidei da família, cuidei dos negócios. Agora chegou a hora de eu me voltar para aquilo que realmente faz sentido, aquilo que pode me trazer não uma satisfação temporária, mas uma felicidade duradoura. Esse é o momento do clique, né? Em que existe aquela reviravolta de você começar a subtrair o seu pensamento, as suas emoções do mundo exterior, que é um mundo fictício, efêmero, transitório, para esse mundo divino, esse mundo que transcende o pensamento, transcende todos os desejos, no sentido de nós buscarmos essa sabedoria de Brahman, o Brahma Vidya, nos aproximando cada vez mais dessa realidade última, que no início é apenas um conceito, né? Você fala de Deus para uma pessoa que não foi muito fundo ainda, ela, ela cria uma imagem antropomórfica de Deus, que para ela é praticamente impossível conceber um ser divino que está além da sua realidade, que é a realidade material, dos pensamentos, das emoções, daquilo que é o seu mundinho. Então, existe um trabalho, vamos dizer assim, que é a centro espiritual, em que você vai trabalhando a si mesmo, né? Aquilo que o Taimani chama de autocultura, né? Que é o processo de purificação, de substituição da matéria grosseira por matéria mais sutil nos nossos corpos, de maneira que possa haver essa gradual elevação da consciência, que é resultado de elevação da nossa condição. Ou seja, os nossos corpos, eles são instrumentos para que nós possamos fazer contato com aquilo que está além dos próprios corpos, né? Mas só quando nós somos capazes de elevar a qualidade vibratória dos nossos corpos é que é possível haver essa transição e essa aproximação da realidade última, que é a divindade maior. Então, o que aconteceu? O rei Birhadra, Birhadrata, ele percebeu que o seu corpo era transitório e cada vez mais, né, nesse momento que ele estava na floresta, ele foi transformando
a si próprio através dessa ascese, desse desvinculamento da, das emoções e da vida mundana. E, ao mesmo tempo, ele começou a se abrir, né? A louvar, a adorar aquilo que era a sua realidade maior, que, de certa maneira, está refletida na tradição mística, na imagem do sol. O sol representa a luz, está associada a Budi, né? Aquela luz que ilumina, que transforma, que purifica. Então, ao adorar o sol, isso está muito presente na tradição egípcia e outras tradições também, né? Depois que você se preparou para receber esse fogo do sol, esse fogo purificador que queima as impurezas, né? E que faz com que você perceba ah, um outro nível de ser. Nesse momento, né, que ele se abriu completamente, o rei ele fez contato com um grande ser que se apresentou para ele. E ele se prostrou diante dessa entidade, que era o filho de Sakayana, e esse ser falou: levante-se e acolha a minha bênção. Ou seja, ele foi visto como uma pessoa que merecia a bênção do filho de Sakayana. E aí o rei falou: ó adorável, eu não conheço a alma no sentido de Atma, né? A alma divina, o Buddha-Atma. E eu sei que vós conheceis a natureza de Brahma. Ensina-me. Aí o sábio testou o rei. Aí falou assim: isso que você quer saber foi algo que foi difundido já faz muito tempo, na antiguidade, e hoje é muito difícil de ser atingido. Então, escolha algo que esteja no mundo mais próximo da sua realidade. Mas o rei, tocando com a sua cabeça os pés do sábio, com toda humildade, falou: ó adorável, nesse corpo tão limitado, é perecível, insubstancial, uma mera massa de ossos, de pele, de carne, de sêmen, sangue, muco, lágrimas, urina, bilis e tudo mais, o que eu tenho a ver com a satisfação daquilo que eu anseio mais na vida? Ou seja, ele quis dizer que, através desse corpo, que era o que ele tinha, né, utilizado ao longo de toda a vida, na satisfação dos desejos e das vontades, através desse corpo ele não poderia conhecer, não poderia se apropriar de algo que fosse realmente verdadeiro. Esse corpo está assediado pelo desejo, pela raiva, pela ganância, pela desilusão, pelo medo, pela tristeza, pela inveja, pela perda dos entes amados, pela fome, pela sede, pela velhice, pela morte, doença e tudo mais. O que eu tenho a ver com o desfrute de desejos enquanto eu estiver preso a esse corpo, preso às limitações desse corpo? Esse corpo está a caminho de perecer, como todos os corpos mundanos, né? Assim como essa mosca que está circundando aqui, um dia, em breve, vai perecer. Assim como essas árvores que estão aqui verdejantes vão perecer. Todos os animais também à nossa volta, tudo que é material vai perecer. Então, por que eu vou me interessar em conhecer mais sobre questões mundanas, questões da vida
que são impermanentes, dessa vida que, que é sempre perecível, né? Impermanente não, aquilo que é permanente. Por que falar sobre tudo isso? Para mim, isso deixou de ter importância. Outros grandes seres, reis, grandes guerreiros, arqueiros, imperadores, num certo momento da vida tiveram de abandonar tudo que tinham acumulado e morreram, passando para o outro lado, para o outro mundo. Grandes oceanos secam, montanhas caem, a estrela polar se move do seu lugar, terras férteis são alagadas e seres celestes têm que deixar os seus lares. Num mundo como esse, como posso desfrutar de algum tipo de prazer? Sinto-me como um sapo vivendo num poço sem água. É muito interessante essa metáfora, né? Sinto-me como um sapo vivendo num poço sem água. Vós sois o meu refúgio adorável. Vós sois o meu refúgio, ó adorável. Então, vocês veem que o rei ele foi testado. E é muito comum, né? Antes de receber a iniciação, antes de receber a instrução, sempre tem essa fase de teste, né? Ó, é a fase da tentação. Quer dizer, que Buda, Cristo foram tentados, como todos os santos que ascenderam, né, passaram por essa fase de teste e de tentações que não se diz, olha, você pode ter tudo que você quiser nesse mundo. Você deve lembrar também que no Katha Upanishad, né, tem aquele garoto que vai ao encontro de Yama, que é o deus da morte, querendo conhecer a natureza da vida e da morte, e o Yama tenta dissuadi-lo da vontade de conhecer essas questões fundamentais, né? A vida e a morte. E oferece de tudo para ele, mas ele se mantém obstinado. Nada disso me interessa, poder, riqueza. Eu quero é conhecer as coisas mais profundas da vida e da morte, né? Da mesma maneira, o rei já tinha se preparado e não queria mais nada que pertencesse a esse mundo mutável e transitório. E aí o, o filho de Satyayana falou para o rei: ó rei, Brihadrata, orgulho da sua raça, você obteve rapidamente o merecimento para conhecer a alma, né? No sentido da alma espiritual. Você é renomado por toda parte pelo vento. O vento trouxe até mim o que você vem fazendo, né? O seu mérito, né? Aquela ideia que o mestre ele recebe entre parênteses pelo vento, né? Pelos planos mais sutis, aquela aquela consciência que busca a luz. E ele então se apresenta como o canal para levar a luz, né? E aí ele começa a falar, né? E o rei pergunta: ó adorável, né? Perguntando a esse ser, que alma é essa que vós mencionaste, essa alma suprema, né? Essa presença suprema que existe no ser humano. E aí o sábio responde: é aquilo que, sem cessar a respiração, sobe até o corpo sutil no sono e é capaz de se movimentar em várias direções e, quando não está vagueando, dissolve as trevas da ilusão. Esta é a alma. Então, traduzindo um pouco do que está aqui
está sendo dito nesse trecho, né? Existe, vamos dizer assim, uma alma, talvez a gente possa associar a alma espiritual, a Budi, que Blavatsky se referia, né? Que, que mesmo quando a respiração continua, ou seja, quando que a respiração continua? Quando o seu corpo continua vivo, né? Nós, quando dormimos, por exemplo, a respiração continua. Então, mesmo quando o corpo ainda não pereceu, está vivo, essa alma ela é capaz de ir além do corpo e ascender até, até os planos mais sutis, inicialmente durante o sono, mas não só no sono, né? Ela pode se movimentar em várias direções e, na medida que ela dissolve as trevas da ilusão, ela pode então se aproximar desses planos mais elevados. Então, isso é interessante, né? Essa alma, ela, mesmo durante a vida, ou seja, enquanto existe respiração, essa alma ela pode ir além daquilo que é material e se aproximar, né, do mesmo tanto durante o sono como também no estado de vigília aos planos superiores, na medida que ela consegue superar o mundo de ilusões em que normalmente ela se sente obscurecida, ela se sente presa. Essa alma, na calma perfeita, olha, isso lembra muito as instruções dos Yoga Sutras, né? Essa alma, na calma perfeita, ela eleva-se acima dos corpos e alcança a luz suprema. E ela se revela na sua própria natureza. Olha como é parecido com os Yoga Sutras, né? Que diz que quando a alma elimina toda aquelas modificações, aquela agitação que é característica da vida mundana, quando ela atinge aquele estado de quietude, aí o ser pode viver dentro da sua verdadeira natureza, ou seja, o ser humano passa a encontrar aquilo que é o verdadeiro em si, porque essa vida externa, essa vida mundana, é uma vida ilusória. Então, quando existe esse estado de quietude, que é mencionado aqui nesse Upanishad também, é possível que a alma vá além da consciência corporal e atinja um patamar, um nível de consciência mais elevado. Porque, como está dito nesse Upanishad, na verdade, essa alma como Atma, como alma espiritual, ela é Brahman. Existe aquela famosa frase, né? Tatvan Asi, que eu sou aquilo, né? Que o Atma é uno com Brahma. Não existe diferença entre Atma e Brahma. Atma, que é a presença divina em nós, o Espírito divino em nós, é a própria divindade, é o próprio Brahman. E, portanto, essa, essa presença divina em nós, ela é imortal, ela é una e ela vive a sabedoria de Brahman também, que é a sabedoria dos Upanishads. É essa sabedoria que está sendo ensinada pelo adorável Maitri, né? Vocês lembram no início que é a sabedoria que o instrutor está passando para o rei, é a sabedoria que foi gerada lá no passado, que é a sabedoria de Maitri, que é também chamada de Maitreya, né? Então, o representante, né, o instrutor, o guru,
ele está trazendo essa sabedoria de Maíra, a sabedoria de Maitreya. Ele começa, então, a falar: esse corpo que nós temos, ele pode ser visto como uma carruagem. Olha que interessante, né? Esse corpo, ele não tem, vamos dizer assim, uma inteligência própria. Ele tem uma vida, né? Uma vida elemental, como é chamada nos Upanishads e também em outros textos védicos, né? O corpo ele tem uma vida elemental, mas a inteligência é algo maior. Então, para o corpo, para esse agregado que nós chamamos corpo físico, corpo emocional, os pranas, esses agregados, eles só são capazes de agir inteligentemente quando há o contato com a natureza superior. Então, é a ideia do cocheiro na carruagem, que é uma ideia muito presente também no Bhagavad Gita, né? Vocês lembram que você tem Arjuna, que é o guerreiro, né? Ele está na carruagem, mas o cocheiro da carruagem é Krishna, ou seja, a inteligência, o instrutor que se comunica com Arjuna, que está associada à mente humana, ela vem do alto. Se a nossa mente, né, representada por Arjuna no Bhagavad Gita, se ela se abre para o divino, essa luz, essa sabedoria divina pode chegar até a nossa mente, eliminando esse mundo de trevas e de desilusão em que nós vivemos. Então, todo o Bhagavad Gita é justamente uma, um diálogo entre Krishna e Arjuna, em que Arjuna, como sendo a mente humana, está ávida e aberta para a sabedoria de Krishna, que é essa sabedoria de Brahma. E Krishna, então, é o cocheiro, né? É aquele que tem a inteligência, que no fundo é a nossa inteligência, mas ela não se manifesta enquanto nós não nos abrirmos para ela. Isso que é interessante, né? Ela está sempre presente, mas ela só se expressa se nós eliminarmos tudo aquilo que a obscurece, que impede o seu contato. O ser ignorante, ele se perde no campo de batalha porque ele não tem a luz de, de Krishna, não tem a luz que vem do alto, a luz de Budi, de Atma Budi. Então, na medida que nós não nos abrimos para essa sabedoria de Brahma, nós estamos sujeitos ao engano, estamos sujeitos ao mundo de sofrimento e acabamos gerando karmas negativos. Então, vocês veem a importância de nós descobrirmos, né, desvelarmos essa presença divina que está sempre buscando comunicação conosco. E na medida que nós desvelamos, nós nos libertamos dessa grande ilusão, nós nos abrimos para a luz, essa inteligência passa a ser a nossa inteligência. Nós deixamos de viver na ignorância e passamos a ser instrumentos dessa inteligência divina. Então, é muito bonito, né? Você ter a inteligência divina habitando o nosso veículo, mesmo durante a vida. É aquilo que o Cyril Aurobindo sempre falava. É possível você levar a vida divina enquanto você está na Terra. No Isha Upanishad também está dito isso, né? Aqui nesse corpo, aqui nessa Terra, é que nós temos que aprender. Aqui é o campo do aprendizado. E é aqui que nós temos que nos elevar, nos abrir para o divino e realizar essa presença divina no nosso coração, nos oferecendo para ser canais.
do divino aqui na Terra, sermos instrumentos dessa sabedoria, né? E permitirmos que essa inteligência e essa sabedoria se manifeste através de nós. Então, é uma troca que nós fazemos, né? Nós estamos trocando esse mundo somente focado nos instintos, nos prazeres, né? na, naquilo que é exterior, que é limitado, transitório, efêmero. Nós estamos trocando por aquilo que é imaculado, aquilo que é tranquilo, aquilo que está além do movimento, mas que gera tudo que é movimento, o imortal, o indestrutível, o eterno, o não nascido, o autodependente. Ele mora na sua grandeza e mora também em nós, se nós conseguirmos fazer com que ele, de fato, habite esse corpo. Se nós elevarmos a qualidade desse corpo de maneira que ele possa ser comandado, né, de modo que essa carruagem possa ser manipulada por Krishna. Você vê que uma carruagem que está fora de controle, e os cavalos representam os corpos, né? O físico, o emocional e o mental, uma carruagem onde um cavalo puxa para um lado, outro cavalo puxa para o outro, você não consegue governar. Ela vai apenas na direção dos desejos, dos instintos, das vontades dos corpos. Ao passo que, quando o, a, a mente, né, consegue controlar os cavalos e se coloca em contato com o cocheiro, não é? E esse cocheiro passa a dar as ordens de batalha, entre aspas, né? Passa a dar o comando, né? Que em Luz no Caminho, né? Está dito que o combatente tem que se abrir para o guerreiro. O guerreiro é que deve dar as ordens, e não o combatente escolher, na sua ignorância, na sua vida mundana, o que é certo e o que é errado. E esse Upanishad fala muito claramente, né, sobre o karma. O karma tem a ver exatamente com essa forma de encarar a vida. Se nós nos deixamos seduzir pelas forças da materialidade, ou seja, a nossa mente é atraída para baixo, vamos dizer assim, pela vida mundana, nós estamos nos deixando envolver com questões menores e gerando karma negativo, porque nós estamos apenas voltados para ações e desejos do nosso eu egoísta. Ao passo que, se nós nos abrirmos para o divino, nós estamos desenvolvendo um karma positivo, porque nós estamos agindo como representantes do divino aqui na Terra. Mas nós temos autonomia. Nós podemos escolher até um certo ponto. Talvez a palavra escolher não seja a palavra ideal. Krishnamurti fala que quando você tem toda a percepção da realidade, você não escolhe, você age. Só que as pessoas ignorantes, elas escolhem porque elas não conseguem perceber o todo. Elas vivem nesse mundo limitado, né? Então, o não escolher já é a demonstração de que você percebe que existe algo maior que você. E você não vai querer impor sua vontade sobre a vontade divina. Lógico que a vontade divina é o que importa. Servir é o que importa. Ser um instrumento do divino é o que importa. Então, quando nós percebemos que tudo que existe, na verdade, está imbuído, está permeado pelo Eterno, por Brahman. Só que, até um certo momento, dentro da ciência espiritual, nós não percebemos isso. Nós não percebemos que mesmo a matéria, que é a matéria do nosso corpo, a matéria externa, ela também está imbuída, permeada por Brahman. Só que o ser ignorante não percebe isso, não percebe que todo o universo é divino. Só quando ele consegue, através da meditação, ir mais fundo
e acalmar a mente, é que ele começa a desenvolver essa nova visão de mundo, essa nova percepção que o coloca em contato com uma realidade tão maior, tão mais transcendente, que tudo que é mundano passa a ter pouca atratividade. É como se você vivesse num lugar que tivesse uma luz muito tênue e que mal conseguisse iluminar a sua vida. E, de repente, você se abre por uma luz com extrema luminosidade, um poder de clarear muito maior. Aí tudo aquilo que era pertencente ao domínio das trevas, ao domínio da penumbra, passa a não ter relevância. Você passa a estar voltado para aquilo que realmente pode trazer uma satisfação duradoura, que é a vida divina. Essa é a grande diferença entre a vida mundana e a vida divina. Na vida mundana, nós estamos voltados para aquilo que é efêmero, transitório, que pode gerar alguma satisfação, mas que daqui a pouco já não satisfaz mais. É uma falsa alegria, né? Que daqui a pouco o desejo aparece de novo e as frustrações chegam a todo momento, os medos, o desconforto, a doença, a morte, tudo isso aí passa a povoar a mente daquele que está vivendo uma vida mundana. Ao passo que, quando você se identifica com a sua verdadeira natureza, você supera tudo isso, né? E você passa a ser um instrumento do divino na Terra. E essa presença, né, passa a ser não um conceito, não uma teoria, mas uma vivência. Você sabe que você passa a entender no seu coração que você é um ser divino. E aí, todo o resto, o seu corpo físico, o seu corpo, o seu duplo etérico, prana, com todas as suas manifestações, são tudo visto como questões menores. E você regula, inclusive, a sua respiração, regula a saúde do seu corpo a partir de uma mente que passa a trazer a ordem de cima para baixo, né? Essa ordem maior do universo, ela passa a, a, a habitar o nosso corpo. Essa inteligência, né, que passa a ser regente do nosso corpo, ela passa a ser percebida por nós. E nós abrimos mão da vontade menor, que é a vontade da personalidade, e entramos em contato com essa presença invisível, né, que dá significado à nossa vida. É como se houvesse como diz nos Upanishads, um espectador que, na verdade, é o regente e é o responsável por tudo que existe. Na sua imobilidade, ele faz com que tudo se mova. Ele está mais longe, isso está dito no Isha Upanishad, que ele está mais longe que o mais longínquo, mas ao mesmo tempo está mais próximo que o mais próximo. Então, essa dicotomia aparente, né, mas que na verdade não existe, está só na nossa mente, né, ela tem que ser percebida, que a divindade ela tá em toda parte, inclusive dentro de nós. E nós, como seres divinos, podemos alcançar essa bem-aventurança, essa consciência divina que vai tornar a nossa vida algo muito maior, algo muito mais belo, algo que vai dar um significado assim de uma grandiosidade que é inconcebível pela nossa mente. Ela pode ser sentida, mas não pode ser concebida. Então, o que eu acho mais importante nesse Upanishad e em outros também, é essa perspectiva que esses livros trazem
de que nós podemos nos abrir para essa luz, para essa sabedoria, para Brahma Vidya, né? Essa sabedoria de Brahma. Nós podemos deixar que ela seja algo vivo no nosso interior, algo que transforme a nossa maneira de ser e que nós sejamos, então, um grande farol irradiando a luz de Brahma para toda a humanidade.